Prezados amigos, irmãos e irmãs que rezam conosco através do Amazon Sat, a partir da sua casa, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família. Hoje é domingo, é dia do Senhor, é dia de oração, é dia de vida comunitária, é dia de família. O domingo, ele é um dia rico de sentido. Nós dizemos, é um dia de encontro. Nós encontramos familiares que no dia a dia, por causa da correria, às vezes nem sempre conseguimos dar a atenção devida. No domingo, nós devemos dedicar um pouco mais à nossa família, desacelerar para poder dar atenção aos nossos. Dia de família. O domingo também ele é dia de descanso. O dia em que nós fazemos uma pausa para nos lembrar que nós não somos escravos do trabalho, precisamos descansar. Mas o domingo é, sobretudo, dia do Senhor, dia de oração, dia da celebração memorial da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Dia em que nós renovamos a nossa fé mediante a escuta da palavra e, onde possível, mediante o acolhimento, o recebimento da Eucaristia, de Jesus que se dá no pão consagrado. Hoje, neste domingo, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Celebramos o mistério do amor de Deus que se revela em três pessoas. Sendo um só Deus, se revela em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Na ordem da nossa fé, esse é um dos mistérios mais importantes. Nós cremos que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo, mas não são três deuses. Um só Deus, comunhão de amor que se revela em três pessoas. Quando Jesus, após a sua morte e ressurreição, enviou os apóstolos para continuarem a sua missão, os incumbiu da missão de batizar, e batizar em nome da Trindade, de maneira que todos nós somos batizados em nome da Trindade Santa. No dia do batismo, o presidente daquela celebração nos batizou dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daquele dia, tudo que nós vamos fazer, nós sempre iniciamos com este sinal. O nosso dia começa com o sinal da Trindade. Nós sempre fazemos o sinal da Trindade no início de cada dia. Primeira coisa que fazemos quando o dia amanhece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois a nossa oração inicial. Durante o dia, várias vezes, nós repetimos esse gesto que nos recorda a Trindade. Muitas vezes, passando em frente a uma igreja, fazemos um gesto religioso, sem ter vergonha de assumir a nossa fé. Quando vamos fazer nossas orações, sempre iniciamos em nome da Santíssima Trindade. E assim nós também concluímos o nosso dia. Deus é um só, mas que se revela no mistério de amor, de comunhão da Santíssima Trindade. Mistério de um Deus que se revela como Pai que cria, que se revela como Filho que redime, que se revela como Espírito que santifica a todos nós. Um mistério de comunhão que também nos ajuda a buscar uma vida de comunhão com o próximo, de comunhão com Deus, de comunhão conosco. Cada pessoa vai procurando viver essa comunhão que se traduz na unidade, viver unidos com todo mundo, viver bem com todo mundo. Assim como Deus quer viver bem unido conosco, também nós devemos viver bem com Ele, mas viver bem com Ele é viver bem também com o próximo. São João uma vez disse que se ilude e mente quem diz que vive bem com Deus e até diz que o ama, mas não vive bem com o próximo e não ama aquele que vê no nosso dia a dia. De maneira que as pessoas, a comunidade, acabam se tornando o reflexo da nossa relação com Deus. A maneira, pois, como nós nos relacionamos com o próximo, exprime a dimensão da nossa espiritualidade. Pois a nossa espiritualidade se manifesta
na maneira como nós vivemos nesta terra, no dia a dia. Nossa relação com Deus, nossa intimidade com Ele, se revela na maneira como nós vivemos nesta vida, a nossa relação com os outros. E por isso, facilmente as pessoas percebem quando nós somos espirituais ou não, pela maneira como vivemos, pela maneira como tratamos o outro, pela maneira como nós acolhemos o outro. Aí nós revelamos a nossa espiritualidade. Caso contrário, nós estaremos entre aqueles que Jesus disse que são como pessoas imprudentes que escutam a palavra, dizem Senhor, 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 como se estivesse construindo uma espiritualidade em cima da areia, sem alicerce. Vamos meditar a liturgia, as leituras que nós escutamos hoje. A primeira leitura nós vimos no livro do Êxodo a relação de Deus com o povo de Israel, liderado por Moisés. Moisés representa todo o povo e Deus se revela como um Deus próximo. Nosso Deus não é um Deus distante, que nós estamos gritando sozinhos aqui na esperança de que Ele nos veja. Não, Deus é próximo. Ele está no nosso dia a dia caminhando conosco. Como na primeira leitura de hoje, Ele se revelou a Moisés. Ainda como a própria palavra disse, ainda que esse povo fosse um povo de cabeça dura. Apesar do jeitão do povo, Deus caminhava e caminha conosco. Primeira leitura da missa de hoje. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 13, nos chama a atenção para que nós vivamos à maneira da Santíssima Trindade a união, vivamos a união, a unidade, na alegria, no trabalho, nos encorajando uns aos outros, cultivando a concórdia, vivendo em paz. E diz a palavra, e assim o Deus do amor e da paz estará convosco. Nos orienta a nos saudarmos uns aos outros com o ósculo santo, todos vivendo bem, nos saudando. É tão bom quando nós encontramos no dia a dia uma pessoa, saudamos sem medo. O ser humano não deve ter medo de outro ser humano. Por isso, o outro ser humano nunca deveria ser uma ameaça, é o nosso semelhante. E aí traz para nós uma saudação que nós utilizamos na missa, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Essa saudação que comumente nós utilizamos no início da missa é uma saudação bíblica que está na leitura de hoje, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 11 até o 13. E o Evangelho? O Evangelho mostra a razão pela qual Jesus, a palavra, se encarnou entre nós. O Evangelho de São João, logo no primeiro capítulo, diz que no início era a palavra estava em Deus e com Deus, porque a palavra era Deus. E por meio da palavra tudo foi criado. Essa palavra, ela não é uma ideia. Essa palavra não é uma ideologia. Essa palavra tem nome, é uma pessoa. A palavra que se fez carne para habitar entre nós tem nome, é Jesus. E no Evangelho de hoje, capítulo 3, do mesmo evangelista João, versículos 16 a 18, vejamos que nós lemos pouquíssimos versículos hoje. O que nos é dito é que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo quem nele crê, mas tenha a vida eterna. Para dizer que a encarnação da palavra, a encarnação do Verbo, o fato de que Jesus se torna um de nós, assumir a nossa humanidade, foi um gesto de amor que nasce do coração do Pai. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. Vale explicar que essa morte, não morrer, significa não ser condenado. Pois isto é que é a morte de fato. A morte é estar excluído da presença de Deus para sempre. O que ele nos assegura é que o que crê não morrerá para sempre. Não morrerá para sempre. Por quê? Porque ainda que passe pela morte, como todos nós,
iremos passar pela morte biológica, iremos ressuscitar para a vida eterna. É isto que nos é dito na palavra, que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Pois, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Eu vou repetir. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ele não veio procurar erros, ele veio justificar, ele veio redimir. Disse o próprio Jesus, procurar e salvar quem estava perdido. Não veio para condenar, mas para salvar. Hoje em dia, existe muita gente que quer ir para o céu mandando os outros para o inferno. Não é essa a mensagem que nós aprendemos do Evangelho. Jesus veio não para condenar, mas para salvar a todos. E nós que cremos nele, que pregamos em seu nome, que anunciamos a sua mensagem, devemos ser pregadores da mesma esperança de salvação que ele pregou no seu tempo. Quem crê não é condenado. Muito embora quem não crê se fecha e por isso mesmo se exclui da salvação que é oferecida para todos nós. Repito, quem crê, disse Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, por si só, se exclui da salvação. Pois na cruz, Jesus pagou pela salvação da humanidade. Pois na cruz ele pagou pela salvação de todos nós. Mas essa salvação que nos é assegurada, é preciso ser acolhida. É preciso que nós queiramos ser salvos. Ele não salva à força, ele salva com o amor. A força de Deus é o amor que atrai, mas é preciso que nós queiramos ser salvos. E como que nós queremos? Nós queremos ser salvos mediante a nossa fé, pois é a fé que nos ajuda a responder de forma comprometida com o Senhor, dizendo, eu quero, eu busco e me esforço para viver em vista de uma meta que eu tenho. Pois é bom que nós tenhamos a salvação como meta. Estamos nesta vida, queremos viver bem, para que quando chegar ao final dos nossos dias, possamos dizer como um dia disse São Paulo, escrevendo a Timóteo, eu completei a minha corrida, eu guardei a fé, e agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Completei a corrida, guardei a fé, e agora está reservada para mim. Esta é a meta. Mas enquanto nós não chegamos lá, procuremos no dia a dia viver bem. Viver bem com todo mundo, fazer o bem que for possível e evitar não concordar com o que estiver errado. Não fazer o mal, e isto é a forma concreta como que nós vamos vivendo nossa relação com Deus no dia a dia. Então aprendemos hoje, Deus caminha conosco, aprendemos com a palavra hoje a procurar viver bem, em paz, em união com todos, aprendemos a cultivar a fé, pois quem crê será salvo, pois quem não crê, por si só, se exclui de uma salvação que Deus oferece para todos. Deus abençoe a semana de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.